Havia um rumor persistente atravessando o oceano e se infiltrando na imaginação de governantes, comerciantes e homens comuns. O interior do território americano escondia metais capazes de transformar pobreza em poder, atraso em centralidade e colônia em peça estratégica do mundo moderno. O ouro, antes mesmo de ser encontrado em quantidade relevante, já operava como promessa absoluta, uma ideia capaz de reorganizar decisões políticas, deslocar populações inteiras e redefinir prioridades econômicas muito antes de qualquer pepita surgir no fundo de um rio. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Até o final do século XVII, o Brasil colonial permanecia fortemente ancorado no litoral. A economia era estruturada em torno da cana-de-açúcar, dos engenhos e das rotas marítimas que ligavam diretamente a produção tropical aos mercados europeus. Esse modelo, porém, começou a mostrar sinais claros de esgotamento. A concorrência de outras colônias produtoras, o desgaste dos solos, as crises de preço e o alto custo de manutenção do sistema escravista criaram um cenário de instabilidade que ameaçava a própria viabilidade da colônia como fonte contínua de riqueza para a coroa portuguesa. Nesse contexto, o ouro surge menos como descoberta acidental e mais como necessidade histórica. A monarquia portuguesa atravessava dificuldades financeiras profundas, pressionada por guerras, dívidas externas e pela dependência de importações europeias. Encontrar metais preciosos no território americano não era apenas desejável, era vital. O ouro representava a possibilidade de equilibrar contas, sustentar alianças diplomáticas e manter Portugal relevante em um sistema internacional cada vez mais competitivo. A promessa do ouro também mobilizava indivíduos comuns. Para homens pobres, endividados ou socialmente limitados no litoral, o interior surgia como espaço de reinvenção radical. O ouro oferecia algo raro no mundo colonial: mobilidade social acelerada. A simples possibilidade de enriquecer rapidamente, mesmo que para poucos, bastava para gerar ondas migratórias internas sem precedentes, criando uma sociedade marcada pela instabilidade, pelo risco constante e pela expectativa permanente de mudança. No entanto, aquilo que o ouro prometia em termos de riqueza imediata escondia transformações muito mais profundas e duradouras. Ao deslocar o eixo econômico do litoral para o interior, o ouro forçou a ocupação de regiões até então ignoradas ou apenas percorridas de forma episódica. Caminhos foram abertos, rios passaram a ser explorados como vias logísticas, serras deixaram de ser barreiras naturais e se tornaram desafios técnicos a serem vencidos. O território brasileiro começou a ser efetivamente vivido para além da costa. O ouro também alterou a relação entre colônia e metrópole. A extração mineral exigia controle rigoroso, fiscalização constante e presença administrativa direta. Isso levou ao fortalecimento do aparato estatal no interior, com a criação de vilas, cargos, tribunais e mecanismos de arrecadação. A colônia deixou de ser apenas um espaço de produção agrícola e passou a ser um território vigiado, disputado e organizado em função de um recurso estratégico. Mas talvez a mudança mais profunda tenha sido social. O ouro criou uma sociedade marcada por contrastes extremos: riqueza súbita e miséria persistente, luxo e fome convivendo lado a lado. Produziu violência cotidiana, exploração intensa do trabalho escravizado, degradação ambiental acelerada e conflitos permanentes pelo controle das lavras. Ao mesmo tempo, estimulou formas inéditas de mercado interno, circulação de mercadorias, crédito informal e especialização do trabalho. Assim, o ouro não foi apenas um metal retirado do solo. Ele funcionou como um agente histórico total, capaz de reorganizar economia, política, território e mentalidades. O que ele prometia raramente se cumpria para a maioria, mas aquilo que ele efetivamente mudou, moldou o Brasil de forma definitiva, empurrando fronteiras para o oeste, consolidando o poder do Estado colonial e lançando as bases de desigualdades que atravessariam os séculos seguintes.
Durante boa parte do período colonial, o açúcar sustentou a lógica econômica do Brasil. Engenhos, plantações, portos e rotas marítimas funcionavam como engrenagens de um mesmo sistema, voltado quase exclusivamente para atender à demanda europeia. Esse modelo criou riqueza concentrada, uma elite poderosa no litoral e uma dependência profunda de um único produto. Enquanto os preços eram altos e a concorrência limitada, a estrutura se mantinha estável. Quando esse equilíbrio se rompeu, toda a colônia sentiu o impacto. A partir da segunda metade do século XVII, o açúcar brasileiro começou a perder competitividade. Outras regiões produtoras, especialmente no Caribe, passaram a abastecer os mesmos mercados com custos menores e maior regularidade. O resultado foi uma queda progressiva dos preços, atingindo diretamente os lucros dos senhores de engenho e reduzindo a capacidade de investimento da economia colonial. O que antes parecia um sistema sólido, revelou-se frágil e excessivamente dependente de fatores externos. Essa crise não afetou apenas os grandes proprietários. Trabalhadores livres, pequenos produtores, comerciantes e até a administração colonial passaram a enfrentar escassez de recursos. Portos antes movimentados perderam dinamismo, dívidas se acumularam e a sensação de estagnação tomou conta de amplas regiões do litoral. A colônia, que existia para gerar excedente, começou a consumir mais do que produzia em termos de expectativa de riqueza. Ao mesmo tempo, Portugal enfrentava uma conjuntura internacional desfavorável. O Estado precisava de recursos para sustentar compromissos militares, diplomáticos e administrativos. Sem metais preciosos próprios e com uma economia frágil, a dependência do Brasil se tornou ainda maior. A busca por uma nova fonte de riqueza deixou de ser uma possibilidade e passou a ser uma urgência política. Nesse cenário, o interior do território ganhou nova importância. Até então visto como espaço hostil, pouco produtivo e perigoso, o sertão começou a ser reinterpretado como reserva potencial de riqueza. Relatos antigos, mapas imprecisos, rumores indígenas e experiências esporádicas de exploração passaram a ser revisitados com outro olhar. A crise do açúcar empurrou o projeto colonial para dentro, não por vocação exploratória, mas por necessidade econômica. Essa mudança de foco também alterou o perfil das iniciativas de exploração. Se antes expedições ao interior eram episódicas e pouco articuladas com o poder central, agora elas se tornaram parte de uma estratégia mais ampla de sobrevivência econômica. Investir em entradas e bandeiras passou a ser visto como um risco calculado, aceitável diante da estagnação do modelo açucareiro. A crise do açúcar, portanto, não foi apenas um declínio econômico. Ela funcionou como gatilho de uma reorientação profunda do projeto colonial. Ao minar a confiança no litoral como espaço exclusivo de riqueza, abriu caminho para a interiorização do território, a valorização do sertão e a aceitação de um novo tipo de economia, mais instável, mais violenta e mais imprevisível, mas também capaz de oferecer respostas rápidas às urgências do Estado. Foi nesse contexto de esgotamento, pressão fiscal e incerteza estrutural que o ouro deixou de ser um mito distante e passou a ser encarado como solução concreta. A crise criou o vazio que o ouro prometia preencher, transformando a exploração mineral no eixo central de uma nova fase da história colonial brasileira. Muito antes de o ouro se tornar realidade concreta, o interior do território já vinha sendo lentamente desvendado por expedições que misturavam sobrevivência, violência e improviso. O bandeirismo não nasceu como busca direta por metais preciosos, mas como resposta prática às limitações do litoral. Era uma atividade dura, irregular e frequentemente brutal, organizada em torno da captura de pessoas indígenas, da destruição de aldeias e da abertura de caminhos em regiões consideradas intransponíveis pelo poder colonial formal. Essas expedições partiam principalmente da região de São Paulo, onde a pobreza relativa, a distância dos grandes centros administrativos e a escassez de mão de obra escravizada criaram um ambiente propício à interiorização. Os bandeirantes conheciam os rios, aprendiam com povos indígenas técnicas de deslocamento e sobrevivência e desenvolviam uma lógica própria de exploração do território, muito mais prática do que institucional.
Não seguiam mapas precisos, mas experiências acumuladas, boatos persistentes e rotas testadas pela repetição. A principal atividade dessas incursões era a captura de indígenas para trabalho forçado. Essa prática, além de profundamente violenta, tinha um efeito estrutural decisivo. Obrigava as expedições a penetrar cada vez mais fundo no território, cruzando serras, vales e bacias hidrográficas. Cada aldeia destruída, cada grupo capturado, produzia informação geográfica, conhecimento de rotas e noção prática das distâncias reais do sertão. O território começava a ser conhecido não por desenho, mas por experiência direta. Ao mesmo tempo, o bandeirismo criou uma cultura de mobilidade constante. Homens armados, carregando o mínimo necessário, habituaram-se a longas marchas, escassez de alimentos, doenças e confrontos frequentes. Essa experiência seria fundamental quando o ouro fosse encontrado, pois já existia um contingente humano, acostumado a viver em condições extremas e a se deslocar rapidamente em busca de oportunidade econômica. Com o avanço das expedições, os sertões deixaram de ser apenas espaços vazios no imaginário colonial. Tornaram-se zonas de expectativa, relatos de rios com areias brilhantes, pedras incomuns e terrenos promissores começaram a circular entre os grupos de exploradores. Mesmo quando exagerados ou falsos, esses relatos alimentavam a convicção de que a riqueza estava no interior, aguardando quem fosse capaz de suportar o risco. O bandeirismo também estabeleceu uma lógica de apropriação do território que entraria em choque direto com o poder da coroa. As expedições não pediam autorização formal, não respeitavam fronteiras administrativas e raramente prestavam contas. Agiam movidas por lucro imediato e sobrevivência, criando uma prática de ocupação de fato que mais tarde seria usada como argumento político para legitimar a expansão territorial do Brasil para além dos limites originalmente reconhecidos. Assim, antes mesmo da descoberta sistemática do ouro, os bandeirantes haviam preparado o terreno humano e geográfico para a interiorização. Abriram caminhos, mapearam rios na prática, destruíram resistências indígenas e criaram uma cultura de exploração baseada na iniciativa privada e na violência direta. Quando o ouro finalmente surgiu, não encontrou um território desconhecido, mas um sertão já parcialmente percorrido, sofrido e transformado por décadas de incursões que misturavam caça humana, busca por riqueza e adaptação extrema ao interior do continente. A expansão para o interior do território brasileiro não ocorreu sobre espaços vazios. Cada rio navegado, cada serra atravessada e cada vale ocupado correspondia a áreas já habitadas, conhecidas e exploradas por povos indígenas há gerações. Esses grupos possuíam mapas mentais detalhados do território, dominavam ciclos naturais, rotas de deslocamento, técnicas agrícolas e redes de troca que conectavam regiões distantes. O avanço colonial, impulsionado pela busca do ouro, transformou esse conhecimento em alvo estratégico, e essas populações em obstáculos a serem removidos. Desde o início das incursões sertanistas, os povos indígenas foram tratados como recursos ou inimigos, raramente como sujeitos autônomos. Aldeias inteiras passaram a ser atacadas para a captura de mão de obra, ou simplesmente destruídas para garantir o controle de áreas consideradas promissoras. A violência não era episódica, mas estrutural, repetida e sistemática. Cada expedição ao interior envolvia confrontos, perseguições, mortes e deslocamentos forçados que alteravam profundamente a geografia humana do território. Ao mesmo tempo, a relação entre colonizadores e indígenas não se limitou ao confronto direto. Houve alianças temporárias, acordos frágeis e cooptação de grupos específicos para atuar como guias, carregadores ou intermediários. Esse tipo de relação era marcado por profunda assimetria de poder. O conhecimento indígena era apropriado rapidamente, enquanto a sobrevivência dos próprios grupos aliados permanecia constantemente ameaçada pela expansão colonial e pela quebra recorrente de acordos. A guerra pelo território assumiu diferentes formas conforme a região. Em áreas de mineração, a pressão era imediata e intensa. Rios, nascentes e áreas de cascalho aurífero
tornaram-se pontos de disputa direta, pois eram essenciais tanto para a extração do ouro quanto para a subsistência indígena. O controle dessas áreas significava controlar água, alimento e circulação, tornando inevitável o confronto. Além da violência armada, a expansão trouxe doenças contra as quais os povos indígenas não possuíam defesas biológicas. Epidemias se espalharam rapidamente, dizimando comunidades inteiras, mesmo antes do contato direto com exploradores. Esse impacto invisível facilitou a ocupação colonial, pois regiões despovoadas pela doença eram rapidamente incorporadas às rotas de exploração e mineração. O deslocamento forçado de populações indígenas também reconfigurou redes culturais e econômicas tradicionais. Grupos inteiros foram empurrados para áreas menos férteis, rompendo sistemas agrícolas adaptados ao ambiente local e aumentando a vulnerabilidade à fome e à violência. A perda de território significava a perda de identidade, de memória coletiva e de autonomia política. Assim, a expansão do ouro não pode ser compreendida apenas como movimento econômico ou territorial. Ela representou uma guerra contínua e desigual contra os povos indígenas, travada tanto por armas quanto por doenças, alianças quebradas e destruição ambiental. O território que se abria para a mineração era, ao mesmo tempo, um território que se fechava para aqueles que o habitavam há séculos, estabelecendo uma dinâmica de exclusão e violência, cujas consequências moldariam profundamente a formação social e demográfica do Brasil. A expansão para o interior não avançou ao acaso. Ela seguiu um mapa que não estava desenhado em papel, mas inscrito na própria paisagem. Rios navegáveis, vales largos, passagens naturais entre serras e áreas de transição ecológica funcionaram como corredores obrigatórios para a interiorização. Quem dominava esses elementos dominava o movimento de pessoas, mercadorias e informações. O ouro não apenas atraiu exploradores, ele revelou com brutal clareza quais caminhos eram possíveis e quais destinos estavam condenados ao isolamento. Os rios foram o eixo central desse mapa invisível. Em um território de florestas densas, relevo irregular e distâncias imensas, a água oferecia a única via de deslocamento relativamente previsível. Rios permitiam transporte de carga pesada, comunicação entre regiões distantes e acesso contínuo a alimento e água potável. Ao longo de suas margens, surgiram pousos, roças temporárias, pontos de troca e, mais tarde, vilas permanentes. Controlar um rio significava controlar a circulação do ouro e de tudo o que o sustentava. As serras, por sua vez, funcionavam como filtros naturais da expansão. Elas não impediam totalmente o avanço, mas o canalizavam. Passagens específicas tornaram-se estratégicas, pois permitiam vencer desníveis e conectar bacias hidrográficas distintas. Trilhas abertas nessas regiões concentravam fluxo humano intenso, tornando-se pontos de vigilância, cobrança e conflito. Muitas dessas passagens nasceram do conhecimento indígena apropriado à força, ou por meio de alianças frágeis, e depois foram ampliadas por uso constante. Esse mapa invisível também explicava por que certas áreas prosperaram rapidamente, enquanto outras permaneceram marginais. Regiões fora dos grandes corredores fluviais ou afastadas das passagens serranas enfrentavam custos logísticos altos demais para sustentar mineração em larga escala. Nessas áreas, o ouro até podia existir, mas não conseguia se integrar ao circuito econômico colonial. A geografia, mais do que a abundância do metal, decidia o destino das lavras. À medida que a mineração avançava, esse sistema de caminhos se tornava cada vez mais estruturado. Pontos de travessia passaram a ter registros oficiais, controle de passagem e presença militar. O que começou como trilha improvisada transformou-se em rota estratégica, capaz de atrair comércio, moradia e poder político. A paisagem era, assim, reinterpretada continuamente à luz da exploração econômica. Esse processo teve consequências duradouras. As rotas abertas durante o ciclo do ouro continuaram a orientar a ocupação do território mesmo após o declínio das lavras. Cidades, fronteiras administrativas e redes de abastecimento herdaram a lógica desses caminhos iniciais.
O mapa invisível desenhado pela água e pelo relevo acabou se tornando a base concreta sobre a qual o Brasil se expandiu para o oeste, não por decisão abstrata, mas porque a própria terra indicava por onde era possível avançar e sobreviver. O momento em que o ouro deixa de ser apenas rumor e passa a ser encontrado de forma recorrente marca uma virada brusca na história do território. Até então, o interior era espaço de expectativa difusa, sustentada por relatos imprecisos e experiências isoladas. Com os primeiros achados consistentes, essa expectativa se transforma em certeza prática. O boato deixa de circular em voz baixa e passa a mover multidões, criando uma corrida desordenada que altera, em poucos anos, a demografia, a economia e o controle político de vastas regiões. A notícia do ouro se espalhava de maneira rápida e caótica. Não seguia canais oficiais, mas redes informais de parentesco, companhias de expedição, comerciantes ambulantes e trabalhadores em trânsito. Uma pepita exibida, um punhado de pó dourado, um retorno inesperado de alguém que antes nada possuía, bastavam para transformar descrença em urgência. A informação não precisava ser precisa, precisava apenas ser plausível, e no ambiente de crise econômica, plausibilidade era suficiente para justificar o risco. Esse processo desencadeou uma migração interna sem precedentes. Pessoas abandonavam engenhos, roças, ofícios urbanos e até famílias para seguir em direção às áreas auríferas. Não se tratava apenas de homens jovens em busca de fortuna. A corrida envolveu comerciantes, artesãos, pequenos proprietários, religiosos e funcionários coloniais, todos atraídos pela possibilidade de inserção em um novo circuito econômico. Em poucos anos, regiões antes quase despovoadas passaram a concentrar dezenas de milhares de pessoas vivendo em condições extremamente precárias. O impacto imediato foi o colapso da organização tradicional do trabalho e do abastecimento. A produção de alimentos não acompanhou o ritmo da migração, gerando escassez crônica e preços inflacionados. Produtos básicos tornaram-se artigos de luxo, e a sobrevivência cotidiana passou a depender de improviso, endividamento e exploração intensa do trabalho escravizado. A promessa de riqueza coexistia com fome, doenças e mortalidade elevada. A corrida do ouro também acirrou disputas por posse e legitimidade. Áreas de lavra eram rapidamente ocupadas, demarcadas de maneira informal e defendidas pela força. Conflitos armados tornaram-se frequentes, não apenas entre indivíduos, mas entre grupos inteiros que reivindicavam prioridade de descoberta ou direito de exploração. A ausência inicial de autoridade efetiva criava um ambiente onde a violência funcionava como instrumento cotidiano de regulação. Esse cenário de caos forçou a reação do poder colonial. A coroa percebeu rapidamente que o ouro não poderia ser explorado como atividade espontânea sem comprometer a arrecadação e a estabilidade política. A partir desse ponto, o que começou como corrida desordenada passa a ser progressivamente enquadrado por normas, impostos e presença administrativa. O boato que virou corrida agora exigia controle, pois o ouro deixava de ser apenas promessa individual e se tornava questão de Estado. Assim, os primeiros achados não representam apenas o início da mineração, mas o momento em que o interior do Brasil entra definitivamente na lógica colonial de exploração sistemática. A partir dali, cada nova descoberta ampliaria o movimento de interiorização, consolidando o ouro como força central na reorganização do território e na expansão para o oeste. A corrida do ouro produziu um paradoxo imediato e brutal. Enquanto a expectativa de enriquecimento atraía multidões, a realidade material das áreas mineradoras era marcada por carência extrema. A chegada rápida de pessoas superou qualquer capacidade de organização do espaço, do abastecimento e da autoridade. Arraiais surgiam quase da noite para o dia, sem planejamento, sem infraestrutura e sem meios estáveis de sobrevivência. O ouro prometia tudo, mas oferecia de início quase nada além de risco. A escassez de alimentos foi o primeiro grande choque. Regiões auríferas não estavam preparadas para sustentar grandes populações e a produção agrícola local era insuficiente.
A dependência de longas rotas de abastecimento encarecia produtos básicos, transformando farinha, carne seca e sal em mercadorias disputadas. A fome tornou-se experiência comum, atingindo não apenas os mais pobres, mas também aqueles que haviam encontrado o ouro e ainda não conseguiam convertê-lo em meios de sobrevivência. O improviso dominava a vida cotidiana. Moradias eram construídas com materiais precários, muitas vezes às margens de rios sujeitos a cheias repentinas. Ferramentas eram compartilhadas ou adaptadas, roupas se deterioravam rapidamente e a higiene era mínima. A densidade populacional elevada, combinada com água contaminada e alimentação deficiente, criava condições ideais para a disseminação de doenças. Febres, infecções e parasitoses se espalhavam com rapidez, elevando a mortalidade em níveis alarmantes. Nesse ambiente instável, o ouro funcionava como uma loteria social. Poucos conseguiam enriquecer de forma duradoura, enquanto a maioria permanecia presa a ciclos de endividamento. Comerciantes e fornecedores frequentemente lucravam mais do que os próprios mineradores, vendendo a crédito a preços inflacionados e prendendo trabalhadores em relações de dependência econômica. A promessa de ascensão social existia, mas era estatisticamente improvável, sustentada mais por narrativas de sucesso do que por experiências reais. A presença do trabalho escravizado intensificava essa dinâmica. Pessoas escravizadas eram submetidas a jornadas extenuantes, em condições insalubres, com altas taxas de mortalidade. Para seus proprietários, o risco era calculado como parte do custo da atividade. Para os escravizados, a corrida do ouro significava uma ampliação da violência cotidiana, mas também, em alguns casos, oportunidades limitadas de negociação, fuga ou acúmulo de recursos para comprar a liberdade, ainda que isso fosse exceção. A corrida do ouro, portanto, não produziu uma sociedade de prosperidade generalizada, mas um espaço de tensão permanente. A coexistência entre riqueza potencial e miséria real moldou comportamentos, relações sociais e formas de poder. Viver nas áreas auríferas significava aceitar a instabilidade como regra, onde a sobrevivência dependia tanto do acaso quanto da capacidade de adaptação a um ambiente marcado pela incerteza constante. À medida que a corrida do ouro se estabilizava em determinados pontos, o improviso inicial começava a dar lugar a formas mais duráveis de ocupação. Arraiais que haviam surgido como aglomerados precários de barracos e tendas passaram a se consolidar, não por planejamento deliberado, mas por necessidade prática. Onde havia lavra contínua, surgia demanda por mercado, justiça, religião e autoridade. O espaço urbano nascia sob pressão, moldado pela urgência e pela adaptação constante a um ambiente instável. Esse processo era rápido e irregular. Ruas surgiam seguindo trilhas já existentes, acompanhando curvas de rios ou evitando áreas alagadiças. Casas eram erguidas sem alinhamento, com materiais disponíveis localmente, refletindo a desigualdade social desde a origem. Próximo às áreas de extração, concentravam-se moradias mais pobres, enquanto comerciantes e autoridades buscavam pontos elevados ou estratégicos. A geografia do poder começava a se inscrever no espaço urbano. A transformação de um arraial em vila representava mais do que crescimento populacional. Era o reconhecimento formal da presença do Estado. Com a elevação administrativa, vinham cargos, normas, impostos e instituições. A vila passava a contar com autoridades responsáveis por manter a ordem, julgar conflitos e organizar a arrecadação. Esse reconhecimento também permitia a instalação de mercados regulares, atraindo comerciantes e consolidando rotas de abastecimento mais estáveis. A igreja desempenhou papel central nesse processo. A construção de uma capela ou matriz não era apenas ato religioso, mas também político e social. Ela funcionava como ponto de referência espacial, centro de reuniões e símbolo de permanência. Ao redor dela, organizavam-se festas, irmandades e redes de solidariedade que ajudavam a estruturar a vida comunitária em meio à instabilidade da mineração. Apesar dessa consolidação, o caráter urbano das vilas mineradoras
permanecia marcado pela precariedade, a falta de saneamento, a proximidade com áreas de extração e a pressão populacional mantinham altos níveis de doença e mortalidade. Incêndios, deslizamentos e enchentes eram frequentes, revelando os limites de um urbanismo criado sob urgência e sem recursos suficientes. Ainda assim, essas vilas desempenharam papel decisivo na interiorização do território. Elas funcionaram como pontos de ancoragem para a expansão econômica e administrativa, permitindo ao Estado colonial exercer controle mais direto sobre regiões distantes. O nascimento urbano em modo de urgência criou uma rede de núcleos que, mesmo frágeis, sustentaram a presença colonial no interior e transformaram o espaço brasileiro de forma permanente. A forma como o ouro era extraído moldou não apenas a economia das áreas mineradoras, mas também a organização do trabalho, a paisagem e a própria duração do ciclo aurífero. Nos primeiros momentos, a mineração era simples e superficial. O ouro aparecia misturado ao cascalho dos rios, depositado ao longo de séculos pela ação da água. Bastavam ferramentas rudimentares, força física e paciência para separar o metal do sedimento. Essa aparente facilidade ajudou a alimentar a corrida inicial e a ilusão de riqueza abundante e acessível. A técnica mais comum nesse estágio era a lavagem manual. O cascalho era retirado do leito dos rios ou de suas margens e colocado em recipientes simples, onde a água corrente permitia separar o ouro mais pesado do material mais leve. Esse método exigia grande volume de trabalho e pouca tecnologia, tornando-se ideal para a exploração intensiva com mão de obra escravizada. A produtividade dependia menos de habilidade técnica e mais da quantidade de pessoas submetidas à tarefa repetitiva. Com o tempo, as áreas mais ricas em ouro superficial começaram a se esgotar. A necessidade de manter a produção levou à adaptação das técnicas. Canais artificiais passaram a ser escavados para desviar cursos d'água, ampliando áreas de lavagem e permitindo o aproveitamento de terrenos antes inacessíveis. Esse processo alterou drasticamente a paisagem, criando valas, barragens improvisadas e zonas alagadas que transformavam rios em instrumentos de mineração. À medida que o ouro superficial diminuía, a extração avançava para camadas mais profundas do solo. Surgiram as primeiras escavações subterrâneas, exigindo maior organização do trabalho, investimento em ferramentas e conhecimento prático de sustentação de galerias. Esses ambientes eram extremamente perigosos. Desmoronamentos, falta de ventilação e acúmulo de água tornavam o trabalho letal, especialmente para pessoas escravizadas que eram forçadas a operar em condições de risco constante. O avanço técnico não significou modernização no sentido amplo. As técnicas permaneceram simples quando comparadas a outros centros mineradores do mundo, mas foram aplicadas em escala intensa. A combinação de métodos rudimentares com exploração humana extrema permitiu altos volumes de extração em curto prazo, ao custo de rápida degradação ambiental e esgotamento das jazidas. Essas técnicas também influenciaram a duração do ciclo do ouro. A ausência de métodos de preservação e planejamento de longo prazo levou à exploração acelerada das áreas mais ricas, antecipando o declínio das lavras. O modo como o ouro foi extraído determinou não apenas quanto se produziu, mas por quanto tempo foi possível sustentar a mineração. Assim, a técnica, longe de ser detalhe operacional, tornou-se elemento central na história da expansão, da riqueza e do esgotamento que marcaram esse período. A mineração do ouro alterou o território de forma profunda e, em muitos casos, irreversível. O que começou como intervenção localizada rapidamente se transformou em um processo de degradação em larga escala, impulsionado pela necessidade constante de manter a produção. A água, elemento central da extração, tornou-se também o principal vetor de destruição ambiental, reorganizando cursos naturais, arrastando sedimentos e deixando marcas visíveis que permaneceriam muito além do fim das lavras. O desvio de rios foi uma prática comum. Para alcançar o cascalho aurífero, cursos d'água eram represados ou redirecionados por meio de canais escavados manualmente. Essa alteração provocava mudanças no fluxo, no volume e na velocidade da água,
afetando áreas muito além do ponto de extração. Rios assoreados perdiam profundidade, transbordavam com mais frequência e deixavam de cumprir funções essenciais para o abastecimento e a agricultura. A lama tornou-se presença constante nas regiões mineradoras. O processo de lavagem removia grandes quantidades de sedimento, que eram lançadas de volta nos cursos d'água. Essa carga de material reduzia a qualidade da água, afetava a fauna aquática e tornava rios impróprios para consumo humano. Povoados inteiros passaram a conviver com água contaminada, contribuindo para a disseminação de doenças e agravando as já precárias condições sanitárias das vilas. O desmatamento acompanhou esse processo. A abertura de lavras, canais e caminhos exigia a remoção contínua da vegetação. Madeira era utilizada como combustível, material de construção e sustentação de escavações subterrâneas. Áreas antes cobertas por matas foram transformadas em encostas expostas, vulneráveis à erosão e ao deslizamento. A perda de cobertura vegetal intensificava o impacto das chuvas, ampliando ainda mais o assoreamento dos rios. Essas transformações não eram percebidas à época como problema estrutural. A lógica dominante era de extração imediata, sem preocupação com a regeneração do ambiente. A paisagem era tratada como recurso descartável, destinada a ser explorada até o limite e depois abandonada. Quando uma área se tornava improdutiva, a resposta era simples: avançar para outra região, repetindo o mesmo padrão de degradação. O resultado foi a criação de territórios marcados por cicatrizes ambientais duradouras. Encostas instáveis, rios alterados e solos empobrecidos passaram a limitar atividades agrícolas futuras, dificultando a transição econômica após o declínio do ouro. O preço ambiental da mineração foi pago não apenas durante o auge do ciclo, mas também pelas gerações seguintes, que herdaram um espaço profundamente transformado e, em muitos casos, incapaz de sustentar formas alternativas de desenvolvimento. Assim, a exploração do ouro deixou marcas que vão além da história econômica. Ela redesenhou a relação entre sociedade e natureza no interior do Brasil, estabelecendo um padrão de ocupação predatória que se repetiria em outros ciclos econômicos. A água e a lama, elementos centrais da mineração, tornaram-se símbolos de uma riqueza construída sobre a destruição acelerada do próprio território. A mineração do ouro intensificou de forma decisiva o uso do trabalho escravizado no interior do Brasil. Se a economia açucareira já dependia profundamente da escravidão, o ciclo do ouro levou essa dependência a um novo patamar, tanto em escala quanto em brutalidade cotidiana. A extração mineral exigia esforço contínuo, repetitivo e extenuante, condições que o sistema colonial decidiu atender, ampliando a exploração de corpos considerados descartáveis. O aumento da demanda por mão de obra provocou a intensificação do tráfico de pessoas escravizadas. A mineração absorvia contingentes enormes, pois a produtividade dependia diretamente do número de trabalhadores submetidos às tarefas de escavação, transporte e lavagem do cascalho. Cada novo achado de ouro gerava pressão imediata por mais pessoas, reforçando um circuito econômico em que o metal financiava a compra de seres humanos, que por sua vez produziam mais metal. O cotidiano do trabalho nas lavras era marcado por vigilância constante, castigos físicos e jornadas prolongadas. Pessoas escravizadas passavam horas dentro da água fria, curvadas sobre o cascalho, ou em galerias subterrâneas mal ventiladas, expostas a desmoronamentos e doenças. A alimentação era insuficiente, o descanso limitado e a expectativa de vida extremamente baixa. A morte era tratada como perda aceitável dentro da lógica econômica da mineração. Apesar disso, a escravidão no contexto do ouro apresentava algumas diferenças em relação ao trabalho agrícola. A circulação monetária era maior e, em certos casos, indivíduos escravizados conseguiam acumular pequenas quantias por meio de trabalhos extras, serviços urbanos ou acordos informais. Essa possibilidade, embora rara e instável, abriu brechas para a compra da liberdade, criando uma sociedade mineradora mais complexa e tensionada, onde status e condição jurídica nem sempre coincidiam de forma absoluta.
A violência, porém, permanecia como eixo central do sistema. Qualquer tentativa de fuga era reprimida com severidade, e a proximidade das matas e serras tornava a repressão ainda mais agressiva. Expedições de captura eram organizadas regularmente, reforçando um clima permanente de medo e coerção. A mineração, ao concentrar grandes populações escravizadas em áreas relativamente pequenas, ampliava o risco de resistência coletiva, o que levava a controles ainda mais rígidos. O ouro, portanto, não apenas se apoiou na escravidão, como aprofundou suas contradições. Ele financiou o sistema, ampliou sua escala e expôs sua violência de forma crua. A riqueza extraída do solo carregava de forma indissociável o custo humano do trabalho forçado. A expansão para o oeste e a consolidação do território brasileiro foram construídas sobre esse alicerce, tornando a escravidão não um elemento periférico, mas o verdadeiro motor do ciclo do ouro. A vida cotidiana nas regiões auríferas era marcada por uma luta constante pela sobrevivência. Longe de qualquer idealização de riqueza fácil, o dia a dia de quem vivia nas minas era definido por escassez, desgaste físico e incerteza permanente. A presença do ouro não garantia conforto nem segurança. Pelo contrário, atraía uma multidão que disputava recursos básicos em um ambiente hostil, onde quase tudo precisava ser improvisado. A alimentação era precária e irregular. A produção local raramente acompanhava o crescimento populacional, tornando as vilas dependentes de longas rotas de abastecimento. Farinha, feijão, milho e carne seca formavam a base da dieta, muitas vezes em quantidades insuficientes. O preço dos alimentos variava de forma extrema, e períodos de fome não eram exceção, mas parte recorrente da experiência mineradora. Comer bem era privilégio de poucos, geralmente comerciantes ou autoridades. As roupas refletiam essa precariedade. Tecidos eram caros e difíceis de obter, desgastando-se rapidamente em um ambiente de lama, água e esforço físico constante. Muitos trabalhadores utilizavam vestimentas remendadas ou inadequadas para o clima e o trabalho pesado. Para pessoas escravizadas, a falta de roupa adequada agravava a exposição ao frio, à umidade e a ferimentos, contribuindo para o adoecimento frequente. As condições sanitárias eram mínimas. A concentração populacional, a ausência de sistemas de esgoto e o uso de água contaminada criavam um ambiente propício à disseminação de doenças. Febres, infecções intestinais, feridas mal cicatrizadas e problemas respiratórios eram comuns. A medicina disponível era limitada, baseada em práticas empíricas e remédios improvisados, incapazes de lidar com epidemias ou traumas graves. A sobrevivência exigia adaptação constante. Redes informais de ajuda surgiam entre parentes, companheiros de trabalho ou membros de irmandades religiosas. Pequenas roças eram mantidas nas margens das vilas sempre que possível, como forma de reduzir a dependência do mercado. Para muitos, a única estratégia viável era aceitar condições duríssimas no presente, em troca da esperança de encontrar ouro suficiente para mudar de vida no futuro. Nesse cotidiano instável, o ouro funcionava mais como promessa psicológica do que como garantia material. Ele sustentava a disposição de suportar fome, doença e risco diário. A vida nas minas era, acima de tudo, uma experiência de resistência. Resistência do corpo, da mente e das relações sociais, em um ambiente onde a riqueza coexistia com a miséria e onde sobreviver já era por si só uma forma de vitória. A sociedade formada em torno do ouro não era composta apenas por homens em busca de riqueza rápida. Mulheres estiveram presentes desde os primeiros momentos da ocupação das áreas mineradoras, desempenhando papéis fundamentais para o funcionamento cotidiano desse mundo instável. Embora submetidas a limites legais e sociais severos, elas encontraram brechas para atuar economicamente, sustentar famílias e, em alguns casos, acumular poder e patrimônio em um ambiente marcado pela mobilidade e pela ausência inicial de estruturas rígidas. Nas regiões auríferas, a escassez de serviços e a alta circulação de pessoas criaram oportunidades específicas.
Mulheres atuavam como vendedoras de alimentos, donas de vendas, cozinheiras, lavadeiras e prestadoras de serviços diversos. Essas atividades, embora consideradas secundárias pela lógica social da época, eram essenciais para a sobrevivência dos arraiais e vilas. Quem controlava o fornecimento de comida, bebida ou abrigo, exercia influência direta sobre a vida econômica local. Algumas mulheres conseguiram acumular bens e capital, especialmente viúvas ou aquelas ligadas a comerciantes e mineradores bem-sucedidos. A alta mortalidade masculina, causada por doenças, violência e acidentes nas minas, fazia com que heranças fossem relativamente frequentes. Nessas circunstâncias, mulheres podiam administrar propriedades, escravizados e negócios, assumindo posições de autonomia econômica incomuns em outras regiões da colônia. Essa autonomia, no entanto, era sempre frágil e dependente de redes de proteção social e legal. A presença feminina também era central na organização da vida familiar e comunitária. Mulheres mantinham laços de parentesco, estruturavam redes de apoio e participavam ativamente de irmandades religiosas, que funcionavam como espaços de sociabilidade, proteção e influência. Essas instituições permitiam alguma visibilidade social e ofereciam mecanismos de ajuda em momentos de crise, doença ou viuvez. Para mulheres escravizadas, a realidade era marcada por exploração extrema. Elas desempenhavam tarefas pesadas nas minas, nos serviços domésticos e no comércio informal, muitas vezes acumulando funções extenuantes. A violência física e sexual fazia parte do cotidiano e as possibilidades de autonomia eram extremamente limitadas. Ainda assim, algumas conseguiram negociar pequenos ganhos, manter relações comunitárias e, em casos raros, alcançar a alforria, revelando formas de resistência silenciosa em meio à opressão. O mundo do ouro, portanto, não apagou as desigualdades de gênero, mas as reorganizou. A instabilidade econômica e social criou espaços de atuação que não existiam com a mesma intensidade no litoral agrícola. As mulheres não dominaram esse universo, mas participaram ativamente de sua construção, influenciando mercados, famílias e instituições. Sua presença revela que a sociedade mineradora foi mais complexa do que a imagem de um espaço exclusivamente masculino, sendo sustentada também por trabalho, estratégia e resistência feminina. À medida que o ouro se tornava riqueza concreta e recorrente, a disputa deixou de ser apenas pela lavra e passou a envolver o controle político do território. Quem mandava, quem tinha direito a explorar, quem definia regras e quem aplicava punições tornaram-se questões centrais. Nesse contexto, emergiram conflitos abertos entre grupos com trajetórias, interesses e expectativas diferentes, revelando que a mineração não produzia apenas riqueza, mas também uma luta permanente pelo poder local. Os chamados paulistas, responsáveis por grande parte das incursões iniciais ao interior, consideravam-se descobridores legítimos das áreas auríferas. Tinham experiência no sertão, conheciam rotas, rios e técnicas de sobrevivência, e viam o ouro como resultado direto de décadas de risco assumido. Para eles, a chegada massiva de forasteiros representava uma ameaça direta ao controle econômico e social que esperavam exercer sobre as novas lavras. Os forasteiros vindos de diversas regiões da colônia e do exterior enxergavam a situação de forma oposta. Para esses grupos, o ouro era a riqueza do território colonial como um todo, não propriedade exclusiva de quem chegou primeiro. Muitos possuíam maior capital, acesso a redes comerciais e vínculos mais estreitos com a administração colonial, o que lhes permitia disputar espaço e influência de maneira rápida e agressiva. Essas tensões explodiam em confrontos armados, emboscadas e expulsões forçadas. A ausência inicial de uma autoridade forte permitia que a violência funcionasse como instrumento de resolução de disputas. Datas eram tomadas à força, caminhos bloqueados e comunidades inteiras ameaçadas. O controle do território tornava-se fluido, dependendo mais da capacidade de mobilização armada do que de qualquer legitimidade jurídica. A coroa observava esses conflitos com preocupação crescente. A instabilidade colocava em risco a arrecadação do ouro e ameaçava a ordem colonial. Gradualmente,
o poder central passou a intervir de forma mais direta, nomeando autoridades, enviando tropas e impondo regras que limitavam a autonomia dos grupos locais. Esse movimento reduzia o poder dos exploradores pioneiros e ampliava a presença do Estado nas regiões mineradoras. A disputa entre paulistas e forasteiros revelou um aspecto central do ciclo do ouro. A mineração não era apenas atividade econômica, mas campo de negociação permanente entre iniciativa privada, violência local e poder estatal. O mando sobre as áreas auríferas não se definia apenas pela descoberta ou pelo trabalho, mas pela capacidade de impor regras e de se articular com a autoridade colonial. Esses conflitos ajudaram a moldar a estrutura política do interior, marcando a transição de um espaço explorado de forma informal para um território cada vez mais controlado pelo Estado. Quando o ouro deixou de ser episódio local e passou a representar volumes significativos de riqueza, o poder central compreendeu que não podia mais permitir que a exploração permanecesse nas mãos de iniciativas dispersas, violentas e pouco controláveis. A coroa portuguesa passou a tratar a mineração como assunto de Estado, não apenas porque o metal era valioso, mas porque ele se tornara essencial para a sobrevivência financeira do próprio reino. A partir desse momento, o interior do Brasil deixou de ser periferia distante e passou a ocupar posição estratégica no centro das decisões políticas. O primeiro movimento foi o endurecimento administrativo. Regiões mineradoras passaram a receber estruturas de governo mais complexas, com a criação de cargos específicos para fiscalização, justiça e arrecadação. Autoridades nomeadas diretamente pela coroa substituíram, sempre que possível, lideranças locais que haviam se imposto pela força ou pela tradição. Esse processo não foi imediato nem pacífico, mas marcou uma mudança clara na relação entre poder local e poder central. A presença militar acompanhou essa reorganização. Tropas foram enviadas para garantir a cobrança de impostos, proteger rotas estratégicas e reprimir conflitos que ameaçavam a estabilidade da produção. A função dessas forças não era apenas manter a ordem, mas também demonstrar de forma visível que o controle do ouro não pertencia aos mineradores, e sim ao Estado. A violência antes exercida de maneira difusa passou a ser monopolizada pela administração colonial. A burocracia se expandiu rapidamente. Registros de produção, licenças de exploração e sistemas de vigilância foram implantados para reduzir o contrabando e aumentar a previsibilidade da arrecadação. O ouro deixou de circular livremente e passou a ser monitorado desde a extração até o envio para o litoral. Essa vigilância constante transformou o cotidiano das áreas mineradoras, introduzindo uma lógica de controle que contrastava fortemente com o improviso dos primeiros anos. Essa intervenção gerou resistência. Muitos mineradores viam a presença do Estado como ameaça direta à autonomia e aos ganhos individuais. A fiscalização era percebida como intrusão e a burocracia como obstáculo ao enriquecimento rápido. No entanto, do ponto de vista da coroa, a centralização era inevitável. Sem controle rígido, o ouro se dispersava, escapava à tributação e perdia sua função estratégica. Assim, a chegada da coroa com força marcou uma inflexão decisiva no ciclo do ouro. O interior passou a ser governado de maneira mais direta. O território foi integrado à lógica administrativa do império e a mineração deixou de ser apenas atividade econômica para se tornar instrumento de poder estatal. A expansão para o oeste, a partir desse ponto, não seria apenas resultado da iniciativa individual, mas também de uma política deliberada de controle, vigilância e arrecadação. O controle do ouro só se tornaria efetivo quando a coroa conseguisse transformar extração em arrecadação previsível. Para isso, o sistema fiscal foi endurecido e colocado no centro da vida cotidiana das regiões mineradoras. O imposto mais emblemático desse arranjo foi o quinto, a obrigação de entregar ao Estado uma parte fixa de todo o ouro produzido. Esse mecanismo não era apenas tributário, mas político, pois afirmava de forma inequívoca que o metal pertencia, antes de tudo, ao poder real. A medição do ouro exigia padronização e vigilância. A produção precisava ser pesada
registrada e convertida em valores reconhecidos oficialmente. Qualquer circulação fora desses parâmetros era tratada como fraude. Para garantir o cumprimento das regras, fiscais passaram a acompanhar a atividade mineradora, controlar pontos de passagem e fiscalizar mercados. O cotidiano das lavras passou a ser atravessado pela presença constante do Estado, não como parceiro, mas como cobrador. A cobrança do quinto criava tensões permanentes. Para os mineradores, o imposto reduzia drasticamente os ganhos em uma atividade já marcada por altos custos e riscos. Para o Estado, qualquer flexibilização significava perda direta de receita. Essa relação produziu um ambiente de desconfiança mútua, no qual a coerção se tornava instrumento cotidiano. Multas, apreensões, prisões e punições exemplares eram usadas para demonstrar que a evasão fiscal não seria tolerada. Como resposta, o contrabando se espalhou. Ouro em pó passou a circular de forma clandestina, escondido em roupas, utensílios e cargas de abastecimento. Redes informais de comércio se estruturaram para driblar a fiscalização, envolvendo desde pequenos faiscadores até comerciantes bem conectados. O esforço para evitar o imposto gerava custos adicionais e ampliava a violência, pois a repressão estatal se tornava cada vez mais agressiva. A engrenagem fiscal moldava decisões políticas de grande escala. A necessidade de garantir a arrecadação levava à criação de novos cargos, ao envio de tropas e à reorganização administrativa das regiões mineradoras. O ouro financiava o próprio sistema que o controlava, criando um ciclo em que a produção sustentava a coerção e a coerção sustentava a produção. A política colonial passava a girar em torno da eficiência dessa máquina fiscal. Assim, o quinto não foi apenas um imposto, mas o eixo de uma transformação profunda. Ele redefiniu a relação entre indivíduos e Estado, introduziu a lógica da vigilância constante e consolidou a presença do poder central no interior do território. A expansão para o oeste, a partir desse ponto, passou a carregar não apenas a promessa do ouro, mas também o peso inevitável da tributação e da coerção que sustentavam o império. Para a coroa, cobrar impostos não bastava se o ouro continuasse circulando de forma dispersa e difícil de rastrear. O metal precisava ser transformado em algo controlável, padronizado e reconhecido oficialmente. Foi nesse contexto que surgiram as casas de fundição, instituições criadas para centralizar o derretimento, a marcação e a legalização do ouro. A partir delas, o Estado buscava eliminar o ouro livre, aquele que escapava à tributação e ameaçava a eficiência do sistema fiscal. O funcionamento era simples na teoria e tenso na prática. Todo o ouro extraído deveria ser levado às casas de fundição, onde era derretido, transformado em barras e marcado com o selo oficial após o pagamento do imposto devido. Apenas o ouro fundido e selado podia circular legalmente. Qualquer metal encontrado fora desse circuito era considerado contrabando, sujeito a apreensão e punição severa. O ouro deixava de ser apenas riqueza e se tornava documento fiscal. Essa centralização afetou profundamente a vida nas regiões mineradoras. Faiscadores e pequenos produtores passaram a depender diretamente das casas de fundição, perdendo autonomia sobre o que produziam. O trajeto até esses estabelecimentos implicava custos, riscos e exposição à fiscalização. Muitos viam o processo como injusto, pois entregavam parte significativa de seu trabalho sem garantias reais de proteção ou retorno por parte do Estado. A reação foi imediata. O ouro em pó continuou a circular clandestinamente, escondido em roupas, objetos e até misturado a alimentos. Pequenos circuitos informais de troca persistiram, sustentados pela necessidade cotidiana de comprar mantimentos e pagar serviços. A tentativa de fechar completamente o sistema encontrou resistência prática, pois a economia local dependia, em grande parte, dessa circulação paralela. Para o Estado, a existência do ouro livre era intolerável. A repressão se intensificou, com batidas, revistas e punições exemplares. As casas de fundição tornaram-se símbolos visíveis do poder central e, ao mesmo tempo, focos de tensão social. Em vez de pacificar as regiões mineradoras,
Elas frequentemente aprofundavam o conflito entre população local e autoridades, transformando o controle fiscal em disputa política. A guerra ao ouro livre revelou os limites do controle estatal em um território vasto e socialmente instável. Embora as casas de fundição tenham aumentado a arrecadação e reforçado a autoridade da coroa, nunca conseguiram eliminar completamente o circuito informal. O ouro continuou a escapar, mostrando que a expansão do Estado no interior era tão dependente da coerção quanto da negociação constante com a realidade local. Extrair ouro era apenas o primeiro desafio. Transformá-lo em riqueza efetiva exigia vencer distâncias imensas, relevo hostil e um sistema de transporte lento, caro e perigoso. Entre as áreas mineradoras do interior e os portos do litoral, existia um espaço físico que precisava ser continuamente atravessado, protegido e organizado. Os caminhos do ouro não eram simples rotas comerciais, eram artérias vitais que sustentavam toda a economia mineradora e, ao mesmo tempo, expunham suas fragilidades. As trilhas que ligavam minas e portos nasceram do uso repetido, não de planejamento técnico. Muitas seguiam antigos caminhos indígenas ou rotas abertas por bandeiras anteriores. Com o aumento do fluxo, essas trilhas se alargaram, ganharam pousos intermediários e passaram a ser patrulhadas. Ainda assim, permaneciam precárias, sujeitas à lama, deslizamentos e interrupções sazonais. Uma viagem podia levar semanas ou meses, dependendo das condições do terreno e do clima. O transporte dependia quase exclusivamente da força animal. Tropas de mulas carregavam ouro, alimentos, ferramentas e mercadorias diversas. Cada animal representava investimento alto e risco constante. Doenças, acidentes e roubos eram frequentes, elevando o custo do frete e encarecendo tudo o que chegava às regiões mineradoras. O preço final dos produtos refletia não apenas a distância, mas a probabilidade de perda ao longo do caminho. A segurança era preocupação permanente. O ouro em trânsito atraía assaltos, emboscadas e desvios internos. Para reduzir perdas, escoltas armadas passaram a acompanhar cargas mais valiosas, aumentando ainda mais os custos. Registros de passagem foram criados em pontos estratégicos, onde cargas eram inspecionadas, impostos conferidos e documentos exigidos. Esses pontos funcionavam como gargalos logísticos e fiscais, reforçando o controle do Estado sobre a circulação. Os pousos ao longo das rotas tornaram-se núcleos econômicos importantes. Ali se concentravam comércio, reparos, troca de animais e descanso de viajantes. Com o tempo, muitos desses pontos evoluíram para vilas permanentes, integrando-se à rede urbana do interior. Assim, o transporte não apenas ligava Minas ao litoral, mas estruturava o povoamento e a economia de vastas áreas intermediárias. O custo do transporte afetava diretamente a viabilidade da mineração. Quando as lavras ficavam muito distantes ou os caminhos se tornavam perigosos demais, a extração deixava de compensar. Isso explicava por que certas áreas, mesmo ricas em ouro, eram abandonadas rapidamente. A expansão para o oeste só ocorria quando novas rotas se mostravam minimamente sustentáveis. Os caminhos do ouro, portanto, foram mais do que simples vias de passagem. Eles definiram preços, moldaram cidades, orientaram a ocupação do território e condicionaram a própria duração do ciclo minerador. A logística, invisível à primeira vista, foi um dos fatores decisivos que transformaram o ouro em motor de expansão ou em promessa inviável, dependendo da capacidade de vencer o espaço entre o interior e o mundo atlântico. A mineração nunca existiu de forma isolada. Para que o ouro pudesse ser extraído de maneira contínua, foi necessário construir ao redor das lavras uma economia inteira dedicada a sustentar pessoas, animais e rotas. Essa economia paralela, muitas vezes menos visível do que o próprio metal, acabou sendo uma das heranças mais duradouras do ciclo do ouro, pois criou mercados internos, redes de abastecimento e formas de crédito que ultrapassaram o período minerador. A produção de alimentos tornou-se atividade estratégica. Regiões próximas às áreas auríferas passaram a se especializar no cultivo de gêneros básicos, como milho, feijão e mandioca, além da criação de gado.
O gado, em especial, assumiu papel central fornecendo carne, couro, força de tração e animais para transporte. Fazendas surgiram em áreas afastadas das minas, onde o solo e o relevo permitiam criação extensiva, conectando o interior por meio de circuitos de abastecimento regulares. A farinha tornou-se produto fundamental. Fácil de transportar, durável e calórica, ela sustentava a alimentação cotidiana de mineradores, tropas e viajantes. Sua produção estimulou a abertura de roças, moinhos e pequenas unidades de transformação, integrando populações que não participavam diretamente da mineração, mas dependiam dela economicamente. Assim, o ouro gerava renda mesmo onde não havia metal. Ferramentas e equipamentos também movimentavam mercados específicos. Bateias, enxadas, picaretas, cordas e recipientes precisavam ser produzidos, consertados e substituídos com frequência. Artesãos, ferreiros e carpinteiros encontraram espaço para atuar nas vilas mineradoras, criando uma camada intermediária da economia urbana. Esses ofícios garantiam circulação monetária e diversificação do trabalho, reduzindo a dependência exclusiva da lavra. O crédito tornou-se elemento central desse sistema. Como o ouro nem sempre estava disponível de imediato, compras eram feitas a prazo, com base na expectativa de achados futuros. Comerciantes vendiam fiado, acumulando dívidas que prendiam mineradores em relações de dependência prolongada. Juros elevados, acordos informais e garantias frágeis criavam um ambiente de endividamento crônico, no qual muitos trabalhavam mais para pagar dívidas do que para enriquecer. Essa economia de suporte moldou o território de forma profunda. Estradas eram mantidas, pousos se consolidavam e regiões inteiras se especializavam em abastecer as áreas mineradoras. Mesmo quando o ouro começou a declinar, essas estruturas permaneceram, permitindo a transição para outras atividades econômicas. Assim, embora o metal fosse o centro simbólico do ciclo, foi a economia que nasceu ao redor dele que garantiu continuidade, ocupação territorial e integração interna, deixando marcas que ultrapassaram em muito a duração da mineração propriamente dita. À medida que as áreas auríferas iniciais se tornavam mais disputadas e, em muitos casos, menos produtivas, a expansão para o oeste deixou de ser escolha e passou a ser solução prática. A lógica era simples e implacável. Quando o ouro superficial se esgotava, quando os custos aumentavam e quando o controle estatal apertava, a resposta recorrente era avançar. O território oferecia, ao menos em aparência, uma promessa infinita de novas lavras, rios ainda não explorados e chapadas capazes de renovar o ciclo de riqueza. A pressão econômica foi determinante. Mineradores endividados, comerciantes à beira da falência e autoridades preocupadas com a queda da arrecadação viam na abertura de novas áreas a possibilidade de manter o sistema funcionando. Permanecer concentrado em regiões já saturadas significava enfrentar conflitos constantes, fiscalização intensa e produtividade decrescente. Avançar para o oeste permitia recomeçar, ainda que em condições duras, com menor concorrência imediata e maior margem de manobra. A geografia favorecia essa decisão. Grandes bacias hidrográficas se estendiam para o interior, oferecendo rotas potenciais de deslocamento e acesso a regiões até então pouco integradas ao sistema colonial. Chapadas e planaltos sugeriam a presença de veios minerais ainda intactos. A própria experiência acumulada ao longo do ciclo do ouro alimentava a convicção de que o metal surgia em padrões repetidos, bastando encontrar o terreno certo para reativar a prosperidade. Havia também um componente político. O avanço da fronteira reforçava a ocupação efetiva do território, criando fatos consumados que mais tarde seriam usados em negociações diplomáticas. Cada nova vila, cada fazenda e cada rota aberta fortaleciam a posição portuguesa em disputas internacionais. Empurrar a fronteira para o oeste significava, ao mesmo tempo, buscar ouro e consolidar domínio territorial. Esse movimento, no entanto, não era isento de custos. As novas áreas eram mais distantes, exigiam investimentos maiores em transporte e apresentavam riscos elevados. A distância do litoral encarecia tudo, desde alimentos até ferramentas.
e a presença estatal era mais frágil, aumentando a insegurança. Ainda assim, para muitos, esses riscos eram preferíveis à estagnação nas regiões antigas. O Oeste, portanto, tornou-se solução porque concentrava esperança, necessidade e estratégia. A expansão não foi fruto de planejamento ordenado, mas de uma lógica econômica que recompensava o avanço contínuo. Ao empurrar a fronteira, o ciclo do ouro prolongava sua própria existência, mesmo que de forma cada vez mais dispersa e custosa. Essa dinâmica ajudou a desenhar o mapa do Brasil interior, transformando o movimento em direção ao oeste em característica estrutural da formação territorial do país. A expansão para o sertão de Goiás marcou uma mudança significativa no eixo da mineração e da ocupação do território. Quando as áreas auríferas mais antigas começaram a mostrar sinais de esgotamento relativo, a atenção voltou-se para regiões mais distantes, onde relatos insistentes apontavam para a presença de novos veios. Goiás surgiu, assim, não como prolongamento natural das primeiras lavras, mas como uma aposta estratégica em um espaço ainda pouco integrado ao sistema colonial. A chegada às áreas goianas foi lenta e difícil. As rotas de acesso eram longas, atravessando terrenos pouco conhecidos, sujeitos à escassez de alimentos e ataques. Ainda assim, a experiência acumulada em outras regiões mineradoras permitiu uma adaptação mais rápida. Grupos já familiarizados com a lógica da mineração e da vida no sertão organizaram expedições mais estruturadas, levando consigo não apenas ferramentas, mas também práticas administrativas e comerciais. As novas descobertas estimularam a formação de núcleos de povoamento quase imediatos. Arraiais surgiram próximos às áreas de extração, repetindo o padrão observado em outras regiões, mas agora em um espaço mais afastado do litoral e das principais rotas comerciais. Isso exigiu a criação de circuitos próprios de abastecimento, fortalecendo a pecuária, a agricultura de subsistência e o comércio regional. Goiás passou a funcionar como elo entre áreas mineradoras e zonas produtoras de alimentos. O deslocamento do eixo minerador para Goiás teve impactos políticos relevantes. A distância em relação aos centros administrativos tradicionais forçou a criação de estruturas locais de governo mais autônomas, ainda que subordinadas à coroa. Autoridades passaram a residir na própria região e a presença estatal, embora menos intensa do que nas áreas mais antigas, tornou-se permanente. O território deixava de ser apenas fronteira exploratória e passava a integrar de forma mais estável o espaço colonial. A ocupação goiana também ampliou o contato com povos indígenas que até então haviam sofrido menor pressão colonial direta. Isso resultou em novos conflitos, deslocamentos forçados e reconfiguração das relações de poder no interior. A mineração atuava novamente como vetor de violência e transformação social, estendendo para novas áreas as dinâmicas já observadas em outras regiões auríferas. Assim, o sertão de Goiás consolidou-se como novo eixo de ocupação não apenas por sua produção de ouro, mas por sua capacidade de sustentar uma rede econômica e administrativa própria. Ele representou um passo decisivo na interiorização do Brasil, mostrando que a expansão para o oeste não era episódica, mas um processo contínuo capaz de deslocar centros de poder e redefinir a geografia econômica do território colonial. A ocupação do sertão de Mato Grosso representou o limite extremo da expansão mineradora impulsionada pelo ouro. Diferentemente das regiões anteriores, alcançar essas áreas significava enfrentar distâncias quase incompreensíveis para os padrões da época. O isolamento geográfico transformava qualquer iniciativa em empreendimento de alto risco, onde o custo de chegar, permanecer e escoar a produção colocava em dúvida a própria viabilidade econômica da mineração. Ainda assim, o avanço ocorreu, impulsionado pela combinação de necessidade fiscal, ambição individual e estratégia política. As rotas até Mato Grosso eram longas, perigosas e lentas. Expedições dependiam de viagens fluviais prolongadas, intercaladas com trechos terrestres difíceis, sujeitos a enchentes, doenças e ataques. O tempo de deslocamento podia consumir meses, elevando o preço de alimentos, ferramentas e animais a níveis extremos.
Viver nessas áreas exigia a aceitação de uma escassez ainda maior do que a enfrentada em outras regiões mineradoras, tornando a permanência um teste constante de resistência. Apesar disso, as descobertas de ouro tornaram a região estratégica. A presença de riqueza mineral justificava o esforço e atraía grupos dispostos a enfrentar o isolamento. Arraiais surgiram como pontos frágeis de ocupação, sustentados por redes de abastecimento precárias e altamente dependentes de rotas fluviais. A economia local se organizava em torno da mineração, mas também da necessidade de autossuficiência relativa, com roças, criação de animais e troca direta entre moradores. A importância de Mato Grosso ultrapassava a dimensão econômica. A região situava-se em áreas de fronteira disputadas com outros impérios coloniais, o que tornava a ocupação efetiva um instrumento político. Manter populações, autoridades e atividade econômica nessas áreas servia como prova concreta de domínio territorial. O ouro, nesse contexto, funcionava como argumento diplomático silencioso, sustentando reivindicações sobre espaços pouco definidos nos mapas oficiais. A presença estatal, embora limitada, era cuidadosamente mantida. Postos administrativos, registros e guarnições militares simbolizavam a intenção de controle, mesmo quando os recursos eram insuficientes para garantir segurança plena. O Estado aceitava perdas e dificuldades porque o custo de abandonar a região seria maior em termos estratégicos. Assim, a mineração em Mato Grosso persistia não apenas por sua rentabilidade imediata, mas por sua função geopolítica. O sertão de Mato Grosso revelou o ponto em que a expansão para o oeste deixou de ser apenas busca por riqueza e se tornou afirmação territorial. A distância extrema transformou cada núcleo de ocupação em bastião avançado do poder colonial. Mesmo frágil e instável, essa presença ajudou a empurrar definitivamente as fronteiras do Brasil para o interior, consolidando um território muito maior do que aquele originalmente imaginado pelos primeiros projetos coloniais. A ocupação do interior do Brasil, impulsionada pelo ouro, não teve impacto apenas interno. Ela se transformou em instrumento decisivo nas disputas diplomáticas entre impérios coloniais. Em um mundo onde mapas eram imprecisos e fronteiras mal definidas, a presença humana efetiva passou a valer mais do que linhas traçadas no papel. Quem ocupava, produzia e administrava um território adquiria vantagem concreta nas negociações internacionais. A expansão para o oeste criou uma realidade difícil de ignorar. Povoados, vilas, fazendas e rotas de comércio surgiram em regiões que, em teoria, poderiam pertencer a outros domínios coloniais. A mineração, ao atrair população e justificar a presença administrativa, transformava espaços antes considerados marginais em áreas estrategicamente habitadas. Essa ocupação contínua servia como prova material de domínio, fortalecendo as reivindicações portuguesas. A diplomacia europeia começou a levar em conta essa nova realidade. Tratados passaram a reconhecer, ainda que de forma indireta, a lógica da ocupação efetiva. Não bastava alegar direitos históricos ou documentos antigos. Era necessário demonstrar uso real do território. O ouro, ao sustentar a permanência de populações no interior, fornecia exatamente esse tipo de evidência. Essa dinâmica alterou profundamente o desenho do mapa sul-americano. Regiões que jamais haviam sido pensadas como parte central do espaço colonial brasileiro tornaram-se peças-chave nas negociações. A expansão econômica produzia, assim, efeitos políticos de longo alcance, redefinindo limites e consolidando um território muito mais extenso do que o inicialmente previsto. Ao mesmo tempo, essa estratégia exigia manutenção constante. Abandonar áreas ocupadas poderia enfraquecer posições diplomáticas, tornando a presença colonial um compromisso contínuo. O Estado precisava sustentar administrações, rotas e segurança, mesmo quando a mineração se tornava menos lucrativa. A fronteira, uma vez empurrada, não podia simplesmente recuar sem consequências. Dessa forma, o ciclo do ouro extrapolou a economia e passou a influenciar diretamente a política internacional. A expansão para o oeste deixou de ser apenas movimento interno
e se tornou argumento diplomático poderoso. O território brasileiro, tal como se consolidou, foi moldado tanto pelas pepitas retiradas do solo, quanto pelas negociações travadas em mesas distantes, onde a ocupação real falava mais alto do que qualquer mapa antigo. Quando as distâncias terrestres se mostravam longas demais e os custos ameaçavam inviabilizar a mineração, os rios assumiram papel decisivo na integração do interior. As rotas fluviais funcionaram como verdadeiras estradas líquidas, conectando regiões afastadas, reduzindo tempos de deslocamento e permitindo o transporte de grandes volumes de pessoas e mercadorias. Nesse sistema, as chamadas monções se tornaram o eixo logístico mais complexo e arriscado da expansão para o oeste. As monções eram expedições fluviais organizadas em comboios, aproveitando os ciclos das águas para subir e descer rios extensos. Essas viagens podiam durar meses e exigiam um planejamento rigoroso. Embarcações transportavam alimentos, ferramentas, armas, pessoas e informações, sustentando núcleos de ocupação distantes do litoral. Sem essas rotas, regiões como o sertão de Mato Grosso dificilmente teriam sido ocupadas de forma contínua. A viagem fluvial, no entanto, estava longe de ser segura. Enchentes repentinas podiam destruir embarcações e dispersar cargas. Trechos de corredeiras exigiam transbordo e esforço físico extremo. A escassez de alimentos durante a travessia era comum, levando à fome e ao adoecimento. Além disso, ataques, deserções e conflitos internos eram riscos constantes, tornando cada monção uma aposta de alto custo humano e material. Apesar dos perigos, os rios ofereciam vantagens decisivas. Eles permitiam transportar cargas muito maiores do que as rotas terrestres, reduzindo o preço final dos produtos e viabilizando a permanência em regiões isoladas. Ao longo das margens, surgiram pontos de parada, pequenas roças e áreas de apoio que, com o tempo, se transformaram em núcleos permanentes de povoamento. Assim, a rota fluvial não apenas conectava territórios, mas criava novos espaços habitados. O controle dessas rotas tornou-se prioridade política. Autoridades buscavam fiscalizar o transporte de ouro e mercadorias, enquanto grupos locais disputavam pontos estratégicos ao longo dos rios. A estrada líquida era também espaço de poder, onde quem controlava a circulação influenciava preços, abastecimento e informação. A presença estatal nas monções reforçava a ideia de que o interior, embora distante, estava integrado ao projeto colonial. As rotas fluviais, portanto, foram essenciais para transformar a expansão para o oeste em processo sustentável. Elas reduziram o isolamento, permitiram a circulação contínua e consolidaram a ocupação de regiões extremas. Ao seguir o curso dos rios, o Brasil interior se conectou, mostrando que a água, mais do que barreira, foi o principal caminho que permitiu ao ouro redesenhar o território. O ouro não transformou apenas a economia e o território, mas também a forma como as pessoas pensavam, se relacionavam e expressavam valores. Nas regiões mineradoras, a riqueza material passou a funcionar como marcador social visível, reorganizando hierarquias e redefinindo o significado de prestígio. Em um mundo marcado pela instabilidade, exibir sinais de prosperidade era uma maneira de afirmar posição, proteger reputação e reivindicar respeito. A cultura material refletia essa lógica. Casas mais sólidas, móveis trabalhados, roupas finas e objetos de metal precioso tornaram-se símbolos de distinção. Mesmo em vilas precárias, surgiam contrastes evidentes entre a ostentação de alguns e a miséria da maioria. O ouro circulava não apenas como moeda, mas como linguagem social, capaz de comunicar sucesso, autoridade e pertencimento a uma elite local em formação. A religião ocupou lugar central nesse processo. Igrejas e capelas foram erguidas com rapidez, muitas vezes financiadas por doações de mineradores que buscavam legitimar sua riqueza. O medo do pecado, da punição divina e da instabilidade da fortuna alimentava práticas religiosas intensas. Doar ouro à igreja era, ao mesmo tempo, ato de fé e estratégia simbólica, transformando riqueza material em salvação espiritual e reconhecimento público.
As irmandades religiosas desempenharam papel decisivo na organização social. Elas funcionavam como espaços de sociabilidade, proteção mútua e afirmação de identidade. Participar de uma irmandade significava acesso a redes de apoio, funerais dignos e alguma segurança em um ambiente de alto risco. Essas associações também refletiam desigualdades, separando pessoas por origem, cor e condição social, reproduzindo no plano religioso as hierarquias do mundo minerador. A arte floresceu nesse contexto como expressão dessa mentalidade. O Barroco encontrou nas regiões auríferas um terreno fértil, marcado pela tensão entre riqueza e transitoriedade. Igrejas ricamente decoradas contrastavam com a precariedade externa, traduzindo visualmente a busca por permanência em um mundo instável. A estética barroca, com sua ênfase no drama, no excesso e na emoção, dialogava diretamente com a experiência cotidiana de quem vivia sob a promessa incerta do ouro. Essa cultura material e simbólica deixou marcas profundas. Ela ajudou a consolidar elites locais, moldou práticas religiosas duradouras e produziu um legado artístico que ultrapassou o próprio ciclo do ouro. Mais do que reflexo da riqueza, essas expressões revelam como o ouro reorganizou valores, medos e aspirações, criando uma mentalidade específica, na qual status, fé e arte se entrelaçaram como formas de dar sentido a uma realidade marcada pela instabilidade constante. A intensificação da mineração e da escravidão produziu como resposta inevitável formas contínuas de resistência. À medida que o trabalho forçado se tornava mais brutal e a vigilância mais rígida, cresceram as tentativas de fuga e a formação de comunidades autônomas conhecidas como quilombos. Esses espaços não surgiam apenas como refúgio, mas como negação direta da ordem mineradora, representando uma ameaça concreta ao controle social e econômico imposto pelo Estado colonial. As fugas eram constantes. Pessoas escravizadas aproveitavam deslocamentos, confusões nas lavras, viagens pelas rotas do ouro ou momentos de menor vigilância para desaparecer em áreas de mata, serras e regiões de difícil acesso. O conhecimento do território, muitas vezes adquirido no próprio trabalho de mineração ou transporte, era fundamental para essas estratégias. Cada fuga bem-sucedida alimentava novas tentativas e ampliava o clima de insegurança entre proprietários e autoridades. Os quilombos organizavam-se de forma variada. Alguns eram pequenos e móveis, mudando de lugar para evitar a captura. Outros se tornaram comunidades mais estáveis, com roças, sistemas de defesa e redes de troca com povoados próximos. Nessas comunidades, a sobrevivência dependia de cooperação, disciplina e conhecimento ambiental profundo. O simples fato de existirem demonstrava os limites do controle estatal em regiões vastas e socialmente instáveis. Para o poder colonial, os quilombos representavam duplo perigo. Economicamente, retiravam mão de obra do sistema produtivo. Politicamente, desafiavam a autoridade do Estado ao mostrar que era possível viver fora de suas regras. A resposta foi a repressão sistemática. Expedições armadas eram organizadas para localizar e destruir essas comunidades, utilizando violência extrema como forma de dissuasão. A repressão não visava apenas eliminar focos de resistência, mas espalhar o medo. Esse clima de tensão permanente moldava o cotidiano das regiões mineradoras. Proprietários investiam em vigilância, punições se tornavam mais severas e a desconfiança permeava relações sociais. Ao mesmo tempo, a persistência das fugas revelava que a ordem colonial nunca foi total ou estável. Ela precisava ser reafirmada continuamente por meio da força, revelando sua fragilidade estrutural. A resistência também assumia formas menos visíveis. Pequenos atrasos no trabalho, sabotagens discretas, negociações informais e manutenção de vínculos comunitários funcionavam como estratégias de sobrevivência dentro do sistema. Essas práticas não derrubavam a ordem, mas a corroíam lentamente, impondo custos adicionais à exploração. Assim, o mundo do ouro viveu sob um equilíbrio precário entre controle e fuga, repressão e resistência. O medo não era exclusivo dos oprimidos. Também permeava as elites,
conscientes de que sua riqueza dependia de um sistema constantemente ameaçado por aqueles que se recusavam a aceitá-lo passivamente. Esse confronto silencioso marcou os limites da ordem colonial e expôs as contradições profundas que sustentavam o ciclo do ouro. Com o passar do tempo, a promessa que havia sustentado a corrida do ouro começou a se enfraquecer. As áreas mais ricas foram exploradas intensamente, o ouro superficial rareou e a extração passou a exigir esforços cada vez maiores para rendimentos menores. O que antes parecia abundante revelou-se finito. Esse esgotamento não ocorreu de forma súbita, mas como processo lento e desigual, sentido primeiro no cotidiano dos trabalhadores e depois nas contas do Estado. Os custos de produção aumentaram de maneira constante. A extração em camadas mais profundas exigia mais mão de obra, maior investimento em ferramentas e enfrentava riscos elevados. Ao mesmo tempo, o transporte permanecia caro, a fiscalização seguia rígida e os impostos não diminuíam. Para muitos mineradores, a conta deixou de fechar. Trabalhar mais já não significava ganhar mais, mas apenas reduzir perdas. A consequência imediata foi o abandono progressivo de lavras. Áreas antes densamente povoadas começaram a perder habitantes, à medida que pessoas buscavam novas regiões promissoras ou retornavam a atividades agrícolas e comerciais. Arraiais encolheram, mercados perderam movimento e a instabilidade social se intensificou. A migração que antes seguia o rastro da esperança agora acompanhava o avanço da frustração. O impacto social foi profundo. Trabalhadores livres endividados viram-se presos a obrigações impossíveis de cumprir. Pessoas escravizadas, consideradas investimento, passaram a representar custos sem retorno garantido, agravando tensões e violência. Comerciantes enfrentaram inadimplência crescente e o crédito, antes motor da economia local, tornou-se fonte de colapso. A crise não atingiu apenas quem extraía ouro, mas toda a rede que dependia dele. Para o Estado, o declínio significou queda na arrecadação e necessidade de ajuste. A presença administrativa permaneceu, mas com recursos mais escassos. Regiões antes estratégicas perderam prioridade e o foco deslocou-se gradualmente para outras atividades econômicas. Ainda assim, o território já havia sido ocupado e o recuo completo não era possível sem custos políticos e diplomáticos. O declínio das lavras marcou o fim da ilusão de riqueza infinita, mas não apagou as transformações produzidas pelo ciclo do ouro. Ele expôs os limites de um modelo baseado na exploração acelerada e revelou a fragilidade de uma economia dependente de recursos finitos. Quando a promessa começou a falhar, o Brasil interior já havia sido profundamente modificado, carregando consigo os efeitos sociais, territoriais e políticos de um ciclo que, mesmo em declínio, continuaria a moldar o país por muito tempo. Quando o ouro deixou de sustentar a multidão que havia atraído, o Brasil já não era o mesmo. O ciclo minerador não foi um episódio isolado, mas um processo estruturante que redefiniu o território, fortaleceu o Estado colonial, criou uma economia interna mais complexa e aprofundou desigualdades que atravessariam os séculos seguintes. Mesmo após o declínio das lavras, suas consequências permaneceram inscritas na paisagem, nas instituições e nas relações sociais. A herança territorial é talvez a mais visível. A expansão para o oeste consolidou uma ocupação efetiva do interior, abrindo caminhos, fundando vilas e conectando regiões antes marginalizadas. O mapa do Brasil foi ampliado não por planejamento abstrato, mas pela permanência de pessoas, rotas e atividades econômicas sustentadas pelo ouro. Essa interiorização tornou-se irreversível, estabelecendo bases para a integração territorial posterior. O Estado saiu fortalecido. A necessidade de controlar a mineração levou à criação de estruturas administrativas, fiscais e militares que ampliaram a presença do poder central no interior. A burocracia, a fiscalização e a lógica tributária se tornaram elementos permanentes da vida colonial, preparando o terreno para formas mais complexas de governo. O ouro ensinou ao Estado como vigiar, arrecadar e impor autoridade em espaços distantes. A economia também foi transformada. Ao redor da mineração,
surgiu um mercado interno dinâmico, baseado em abastecimento, transporte, crédito e serviços. Mesmo com o declínio do ouro, essas redes não desapareceram. Muitas regiões passaram a se sustentar por atividades agropecuárias e comerciais que haviam sido estimuladas pelo ciclo minerador, garantindo continuidade econômica além do metal. Ao mesmo tempo, o ciclo aprofundou desigualdades estruturais. A riqueza concentrou-se em poucos, enquanto a maioria viveu na precariedade. A escravidão foi intensificada, deixando marcas profundas na organização social. A violência, a exploração e a exclusão tornaram-se elementos constitutivos da formação do interior brasileiro. Essas desigualdades não foram corrigidas com o fim do ouro. Elas foram herdadas e adaptadas a novos contextos. A cultura e a mentalidade moldadas nesse período também persistiram. A relação ambígua com a riqueza, marcada por ostentação e medo, a valorização do status e a centralidade da religião como mediadora simbólica, deixaram legados duradouros. O ouro ensinou a conviver com ciclos de esperança e frustração, moldando expectativas sociais e políticas. Assim, o ciclo do ouro explica muito mais do que um período específico da história. Ele ajuda a compreender por que o Brasil se expandiu para o interior, como o Estado se estruturou, por que a economia se organizou de forma desigual e como certas tensões sociais se tornaram permanentes. A herança do ouro não está apenas no passado. Ela continua a influenciar o presente, revelando que a história da mineração é, em grande medida, a história da própria formação do Brasil. Quando as últimas lavras perdem importância e o brilho do ouro deixa de comandar decisões imediatas, o que fica não é silêncio nem vazio. Fica um país profundamente alterado. A história da descoberta e exploração do ouro no Brasil não é apenas a história de um recurso natural, mas a narrativa de como um território foi empurrado para dentro de si mesmo, como o poder estatal aprendeu a se impor longe do litoral e como uma sociedade passou a conviver de forma permanente com ciclos de promessa e frustração. O avanço para o oeste não foi fruto de visão estratégica antecipada, mas de necessidade contínua. Cada passo para dentro do território respondeu a pressões econômicas, fiscais e políticas que não permitiam recuo. Ao buscar ouro, o Brasil colonial encontrou rios, planaltos, sertões e populações que foram incorporados de maneira desigual e violenta. O resultado foi um país maior, mais integrado, mas também mais marcado por contrastes profundos. O ouro ensinou ao Estado como controlar, tributar e vigiar. Ensinou às populações livres a lidar com risco, instabilidade e mobilidade constante. Impôs às pessoas escravizadas um dos regimes de trabalho mais brutais da história colonial. Criou cidades apressadas, economias improvisadas e uma cultura material que tentava transformar riqueza instável em permanência simbólica. Tudo isso não desapareceu com o fim da mineração. Quando o ouro deixou de sustentar multidões, ele já havia cumprido seu papel histórico. As rotas estavam abertas, as fronteiras empurradas, as instituições montadas e as desigualdades consolidadas. O Brasil que emergiu desse processo não retornou ao ponto de partida. Seguiu adiante carregando as marcas desse ciclo, adaptando-as a novas atividades econômicas, novos conflitos e novas formas de exploração. Compreender esse período é entender por que o Brasil ocupa o território que ocupa, por que o poder se organiza como se organiza e por que certas tensões sociais persistem ao longo do tempo. O ouro não explica tudo, mas explica muito. Ele foi o motor que acelerou processos que talvez ocorressem de forma mais lenta, tornando visíveis contradições que ainda hoje moldam o país. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.